eu indico para todos os advogados, aprendam a ser empresários. Sim. O dia que você aprender e tocar o seu negócio como uma empresa, você vai escalar no seu negócio. Eu vejo que um dos grandes erros, que inclusive eu cometi lá em 2011, quando a gente começou o nosso negócio, a gente era bom tecnicamente, tivemos essa ideia. Poxa, somos tão bons, fazemos o nosso trabalho com tanta excelência, vamos abrir o nosso próprio negócio? Quem que não vai querer nos contratar? No início, a gente consegue ainda fazer um preço tão competitivo, ainda vai ser um sucesso, né? E aí a gente foi descobrindo que o buraco era mais embaixo, né? Que ter um negócio não é só saber fazer, tem que saber vender. E como é que vai, de onde vão surgir esses clientes, né? E aí a gente realmente vai aprendendo todas essas questões e pensando como empresa, que você tem que realmente ter uma meta. Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então é muito comum. Imagina, eu vou abrir um escritório de advocacia, eu converso toda semana com muitos advogados. E a primeira coisa que eu pergunto para eles, quando a gente vai fazer uma sessão estratégica, é qual que é a sua meta? Olha, eu me atrevo a dizer que 90% dão voltas, né? Né, não tem um número assim, ainda não é uma meta, né? Não tem, simplesmente não tem. E eu sempre dou esse puxão de orelha. Imagina, meu amigo, que você entra no Uber e por algum motivo o motorista fala, não carregou o destino aqui, pra onde a gente vai? E aí você fala assim, vamos indo aí, vamos em frente, conforme for, a gente vai vendo aí. Ele vai estacionar e vai falar, desce aí, seu maluco, senão eu vou chamar a polícia. Então, você tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta na advocacia. Eu quero faturar quanto? Em quanto tempo? Né? Exatamente. É gestão empresarial, é o básico, é o feijão com arroz de abrir um negócio, né? De ter uma empresa, né? Muitos advogados ainda não veem a advocacia como uma empresa, né? Então, mistura caixa, faz aquela bagunça, né? Então, isso é super comum, né? Então, primeira coisa, talvez alguém que tá nos ouvindo aqui que não tem meta, fala, puxa, não tem uma meta. O quanto que você quer ganhar? Quanto você quer ter no bolso daqui 6 meses, 12 meses? Você ainda não tem essa conta? Então, a gente não tem nenhum placar. Eles né? não têm. Não tem, a maioria não tem, você entendeu? Eu faço muita mentoria, eles nunca olharam para esse lado. É bem isso que você falou, eles não têm meta, eles não entendem o cenário. É a mesma coisa de contar com a sorte. Isso. Dizer, gente, mas como assim? Como assim? Eu sempre tive metas. E se eu alcanço a meta, ou ultrapasso a meta, eu já monto todo o cenário para a próxima. E assim a gente vai indo. Outra coisa que eu sempre falo nas mentorias, Jean, você tem que mudar a estratégia muito rápido. Se você pensou, planejou e colocou em ação, não quer dizer que aquilo é eterno e que vai dar certo e para sempre. Pode não dar certo e você muda a estratégia, não desista. Muda a estratégia, ajusta o que precisa ser ajustado para chegar no seu objetivo. Ou então, se você alcançar a meta, você já programa outra. Você entendeu? Não fazem. Eu fico impressionada. Hoje no nosso escritório, esse ano, por isso que eu falo que o curso que eu fiz lá em São Paulo, dia 2 de dezembro, foi um divisor de águas. Porque eu já cheguei implantando, já fui pensando, vou no final do ano, porque eu já vou fazer o planejamento anual de 2023. E eu quero ver o que pode agregar ao que eu já faço. E lá eu aprendi muita coisa que eu agreguei muito e tô todos os dias aprendendo. Então, uma delas, coloquei em prática, fiz os nossos planejamentos, fiz as nossas metas e a gente vem batendo todas elas esse ano. Legal. Uma coisa que eu mudei lá, você entendeu? Se fosse analisar, não precisava ter mudado porque estava dando certo. Eu fazia planejamento anual, você entendeu? E eu batia minhas metas. Lá, eles falaram, faça trimestral. Eu falei, tanta gente com tanta experiência, tinha Nestlé e tantas outras empresas, por que não ouvir as pessoas que estão dando uma mentoria que já passaram pelo processo? Vamos mudar. Nossa, foi fantástico. Maravilhoso. E foi muito engraçado. Quando eu conversava com as minhas amigas, eu tenho muita amiga advogada, o pessoal da minha área, eu falava assim, eu conto como eu faço e como eu penso. Parecia que eu tava falando uma coisa de outro mundo. Sim. Eu acho que eles olhavam assim, ela é doida, isso não dá certo. Eu tenho que ficar na minha sala, marcar o horário, atender o meu cliente, fazer audiência e fazer o processo. E eu sempre questionar, sempre empresarial, sempre estrategicamente pensando. Parecia louca, no olhar de quem não entendia nada que eu estava dizendo.
Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava assim, eu comecei até a passar mal. Eu falava assim, meu Deus, encontrei o meu planeta. Aham. Porque lá todos os empresários falavam e pensavam como eu sempre pensei. É Uhum. fantástico. Eu indico para todos os advogados, aprendam a ser empresários. O Sim. dia que você aprender e tocar o seu negócio como uma empresa, você vai escalar no seu negócio. Porque o erro grande do advogado, né, é justamente estar ali no campo, né, jogando. E no começo da advocacia, que é você sozinho, é assim mesmo. Você que vai cobrar o escanteio e vai cabecear. Só que isso aí tem que ter data para acabar. Não pode ser eternamente assim. E tem muitos advogados que ficam num looping e não conseguem sair disso, porque ele fica só cuidando do problema dos outros, resolvendo os problemas dos outros, resolvendo a vida do cliente. E quem que tá cuidando da advocacia? Tem ninguém. Tá, é um barco que tá à deriva ali, né? Então, quem que tá cuidando, fazendo a advocacia crescer, se você tá só fazendo ela funcionar? No primeiro momento ali, conseguindo mais clientes, tem que já subir para uma posição mais estratégica, né? Ter parceiros, ter, enfim, estagiário, ter equipe, enfim, né? Eu digo que o Neymar se basta sozinho, ele é uma estrela, mas o advogado precisa de equipe. Para você ser um grande advogado, ter uma grande advocacia, que até não dependa de você, que você possa pegar ali uma conjuntivite e ficar uns dias fora e o negócio funciona sem depender de você. Você pode fazer uma viagem e o negócio continua funcionando sem depender de você. Você vai precisar de equipe, sem dúvida, né? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!